A paz de Deus seja com todos, como vocês estão? Tudo bem? Espero que todos estejam bem. Hoje eu estou aqui para trazer uma palavra de Deus para o seu coração, uma palavra de consolo, de conforto. E eu queria começar contando uma história, porque pode ser que hoje você está vivendo um cenário que você diz que não tem mais saída, porque o seu inimigo está no poder, porque o seu inimigo é mais forte do que você. Mas não se esqueça, existe um Deus no céu, que Ele tem todo o poder e que afirma na sua palavra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então ainda há esperança, porque no passado havia um povo que eles teve que peregrinar em terra estranha, porque houve desavença, fome e tantas outras coisas que fez que eles fizessem isso por permissão divina, porque antes que isso acontecesse, Deus já tinha falado para o seu servo que o povo dele, com a sua descendência, ia ser peregrino em terra estranha por 400 anos, mas que o Senhor se lembraria deles após um tempo. Enfim, esse povo peregrinou em terra estranha, e esse povo foi se multiplicando, porque tudo que é divino, tudo que vem de Deus, se multiplica, porque o Senhor, Ele é mestre em multiplicação, que a gente tem N multiplicação na palavra de Deus, né? E houve um tempo que o povo começou a se multiplicar tanto, que foi ficando tão grande aquele povo, que o rei daquela terra falou: não, esse povo está ficando mais forte do que nós. Aí ele foi e chamou as parteiras e falou assim: faz o seguinte, a partir de hoje, todo menino que nascer, vocês matam. As meninas vocês podem deixar viver. Só que para a parte de Deus, o Senhor tocou no coração delas que aquilo não era boa coisa. Resumindo um pouco, porque a história é longa, elas não fizeram o que ele mandaram. Passaram um tempo, o rei chamou elas de novo e falou: uai, vocês não fez o que eu mandei? Ele falou assim: não, as mulheres desse povo, elas são vivas. Quando a gente chega lá, elas já deu à luz, elas já não são como as egípcias. Enfim, o rei furioso deu uma ordem para o seu povo, ou seja, para o seu soldado, e falou: a partir de hoje, todo menino que vocês vê que nascer das hebreias, vocês pegam e jogam no rio. As meninas vocês deixam viver. E chegou um certo dia, nasceu um menino. E esse menino era muito formoso. A sua mãe, olhando para ele, ela teve dó dele. Ensinei nem por ser formoso, porque mãe é mãe, né? E após isso ela pegou e falou assim, segurou ele por 3 meses. E passou-se esse tempo, ela viu que já não dava mais. Aí ela fez uma arca de junco, colocou o menino dentro e jogou dentro do rio. Colocou dentro do rio, né? E foi descendo, e sua irmã foi acompanhando para ver o que seria do menino. Se porventura um crocodilo ia comer ele, ou uma serpente ia pegá-lo. E foi olhando. Até que chegou um tempo, naquele dia, a filha de Faraó desceu ao rio para banhar, ela e sua serva. E quando ela viu aquela junco, mandou que uma criada fosse o pegar. No que pegou, era um dos meninos dos hebreus. E pegou aquele menino e levou. No que mostrou para ela, que ela olhou aquele menino, ele era tão belo, ela se compadeceu dele. E a irmã já estava olhando de longe, foi e se aproximou, e ela viu que ela estava afinal, ela foi e falou assim: se você quiser, eu pego uma das hebreias, uma ama para cuidar dele. E quem que ela foi e buscou? A própria mãe do menino. E a filha do faraó, o que que ela fez? Ela falou assim: vai, pega esse menino e cuida dele, que eu vou te pagar um salário até ele crescer. Quando ele crescer, você traz ele de volta para mim. Ou seja, quando ele cresceu, ela levou para ela de novo e ela o adotou, por certo com a idade de uns 3 anos, que é a época mais ou menos que o menino desmama e tudo mais, né? Perde os costumes ali de vínculo com a mãe. Resumindo, moral da história, esse menino é Moisés, que era o salvador do povo. E traduzindo para os tempos real, baseado na sua história, naquele tempo, Faraó era potência. Faraó era como se fosse um líder mundial. Ele deu uma ordem, estava falado. Quem não cumprisse morreria. Independente da sua circunstância, do que você está passando, não se esqueça, Jesus venceu. Ele morreu no duro madeiro da cruz para poder dar vida para mim e para você. E não importa o que você esteja passando, não importa se o seu adversário está falando que você já perdeu, porque ele está no poder, porque ele vai acabar com a sua vida, que ele vai acabar com a sua história. Jesus venceu, e ele te garante, como diz o outro, que ele pode criar caminho na sua vida, que ele vai fazer uma obra, que ele vai mudar a sua história, que ele vai fazer criar um caminho novo na sua história para que você possa cantar novamente. Mas fica firme, não desanima, não desiste, porque Jesus não tem vitória para quem é covarde.
Jesus tem vitória para aquele que é valente, para aquele que persiste, que está perecendo ali, mas está firme na rocha que é Cristo. Porque todos aqueles que não desistiram, que foram valentes, o Senhor deu uma válvula de escape. E não vai ser diferente na sua vida, porque Jesus, ele não faz acepção de pessoa. Ele não olha para a aparência, ele não olha para o status social, ou para de onde você veio, de quem você é filho. Não, Jesus veio para os doentes, e Jesus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Então fica firme que isso aí é só um momento, isso é só uma passagem, e você vai vencer. Mas fica firme, porque depende de você, da sua coragem, do seu posicionamento, porque o Senhor Jesus é contigo. Não tem mais desculpa para você desistir, porque o Senhor é o teu pastor e nada há de te faltar. Deus os abençoe.